Olá! Sabe, hoje a gente vai mergulhar num dos maiores paradoxos da fé. Como é possível passar por uma perseguição e ainda assim não se sentir abandonado? A gente vai explorar como as dificuldades, na verdade, podem se tornar uma oportunidade, um lugar para encontrar esperança e propósito justo quando parece que tudo deu errado. Bom, vamos começar com essa ordem aqui que é bem extraordinária do apóstolo Paulo. Alegrem-se sempre. E ele ainda faz questão de repetir só para garantir que a gente entendeu. Agora, o que é realmente impressionante e o ponto-chave aqui é o contexto. Isso não foi escrito de um lugar confortável, de férias. Paulo escreveu essas palavras de dentro de uma prisão, muito provavelmente acorrentado a um guarda. E isso nos joga direto na questão central dessa nossa análise. Como é que alguém, no meio do sofrimento, da injustiça, consegue não só aguentar firme, mas sentir alegria de verdade? Essa pergunta que a gente vai tentar desvendar, seguindo os passos de Paulo, mesmo com ele acorrentado. Nossa jornada começa exatamente aí, no ambiente frio, limitado, de uma cela. Mas, como a gente vai ver, para Paulo as correntes físicas não tinham poder para aprisionar nem o espírito, nem a missão dele. A reação de Paulo à prisão não foi de desespero ou de raiva, como talvez a gente esperasse. Foi uma virada de chave, uma mudança de perspectiva radical. Ele olhou para as paredes daquela prisão e não viu um ponto final, mas sim um novo começo. Um campo missionário totalmente inesperado, mas que para ele tinha sido estrategicamente colocado ali por Deus. E essa nem era a primeira vez que algo assim acontecia. Essa história em Filipos é um exemplo perfeito disso. Paulo e Silas, acusados injustamente, açoitados, jogados na cela mais segura possível, com os pés presos. E qual foi a resposta deles? À meia-noite, no fundo do poço, eles começam a orar e a cantar. O resultado? Um terremoto, as portas se abrem e o carcereiro e a família inteira dele se convertem. Eles literalmente transformaram o sofrimento num testemunho vivo e poderoso. Então, o ponto crucial é este. Paulo não se enxergava como uma vítima das circunstâncias. Ele redefiniu completamente a própria identidade. E vamos ver agora como essa mudança de perspectiva se manifesta na prática. Olha só essa comparação. Do ponto de vista do mundo, ele era só mais um prisioneiro, um cara derrotado pelo sistema. Mas, nas palavras dele mesmo, ele era um prisioneiro de Cristo, um embaixador em cadeias. Isso muda tudo, não é mesmo? A lealdade dele não era com Roma, mas com um reino superior. E estar preso era só parte do serviço que ele prestava a esse reino. E a prova viva desse propósito está aqui. Foi da prisão que Paulo escreveu 4 das cartas mais profundas e influentes de todo o Novo Testamento. Elas são conhecidas justamente como as epístolas da prisão. A mensagem dele não foi silenciada. Muito pelo contrário, foi de lá que ela ganhou ainda mais força. Essa citação de Efésios resume perfeitamente essa identidade. O embaixador representa um poder soberano, um governo. Mesmo acorrentado, Paulo sabia muito bem quem ele representava e que a sua missão continuava, talvez de uma forma ainda mais impactante do que se estivesse livre. Agora, vamos entender como uma coisa que foi feita para parar o evangelho, ironicamente, se tornou o motor da sua expansão. É aquela história, né? O que era para ser um freio acabou virando o acelerador. A perseguição gerou um crescimento que ninguém poderia ter previsto. A estratégia de Paulo era simplesmente genial. Ele não só pregava, ele formava discípulos que viravam missionários. Pega o exemplo de Epáfras. Ele ouve Paulo lá em Éfeso, se converte, e o que ele faz? Volta para a cidade dele, Colossos, e funda uma igreja lá. Paulo nunca nem pisou em Colossos, mas a influência dele chegou através de quem ele ensinou. Um verdadeiro efeito dominó. E o alcance disso foi surpreendente. Da sua prisão domiciliar em Roma, acorrentado o tempo todo a soldados de elite, a mensagem foi se espalhando. Chegou na guarda do palácio e até mesmo entre os servos da casa de César, bem no coração do Império Romano. A prisão se tornou um ponto de acesso aos lugares mais improváveis que se possa imaginar. Mas Paulo não estava só espalhando a mensagem, ele estava ativamente construindo o futuro da igreja. Ele usou o tempo na prisão para estabelecer estruturas, para orientar líderes e para resolver questões éticas bem complicadas daquela época. E para a gente entender bem as cartas dele, a gente precisa sacar o que ele quer dizer com esse termo. Quando Paulo escreve para os santos, ele não está falando de gente perfeita, sem defeitos. Ele se refere àqueles que foram separados para um propósito divino, consagrados a Deus por causa da fé. É uma identidade, não um atestado de perfeição. E nas cartas da prisão, a gente vê a igreja começando a se organizar, a tomar forma. Ele menciona supervisores, diáconos e dá nome aos seus cooperadores. Ele estava claramente montando uma estrutura de liderança.
O objetivo era garantir que as igrejas que ele fundou pudessem continuar e crescer muito tempo depois que ele não estivesse mais por perto. Tinha uma visão de longo prazo em ação. Esse exemplo aqui é brilhante para mostrar o tipo de aconselhamento que Paulo dava. Numa sociedade onde um escravo fugitivo podia ser simplesmente executado, Paulo não dá uma ordem, mas ele faz um apelo a Filemão. Ele pede para que Onésimo seja recebido de volta, não como uma propriedade, mas como um irmão em Cristo. Dali da cela dele, ele estava plantando as sementes de uma revolução social e espiritual. Certo. E o que tudo isso significa para a gente hoje? Como é que essa experiência de Paulo, de quase 2000 anos atrás, ainda conversa com as nossas lutas, com os nossos desafios atuais? Essa frase poderosa de Tertuliano, um dos líderes da igreja primitiva, captura a essência da lição de Paulo. Aquilo que é feito para destruir pode, na verdade, se tornar fonte de um novo crescimento. A dificuldade, quando a gente encara com fé, pode se tornar uma semente para algo muito maior. E aqui a gente chega na grande lição. A chave de tudo é a perspectiva. Ao enxergar as circunstâncias, não com os olhos do medo ou da derrota, mas pela lente do propósito de Deus, o sofrimento se transforma. Uma prisão vira um púlpito, e as correntes se tornam um testemunho. E para terminar, a gente fica com essa pergunta. Paulo podia se alegrar sempre, porque a alegria dele não dependia das circunstâncias externas. A questão, então, que ecoa através do tempo e chega até nós é: qual é o fundamento da nossa alegria? O que é que sustenta uma alegria que nem mesmo as correntes conseguem abalar?